Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida. Você pode colocar um copo com água, chaves, roupas, fotos, objetos para serem abençoados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram e formaram grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos de pedaços de pães e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Vamos então meditar um pouquinho. Quantas vezes a gente já ouviu esta palavra, este evangelho, quantas vezes? Mas eu quero dizer para você, minha querida, meu querido, que todas as vezes que nós meditamos a palavra de Deus, ela pode ser repetida quantas vezes ela for, mas para cada dia, para cada momento, ela tem um sentido para a nossa vida. Ela nunca é a mesmice. Ela nunca é a mesma coisa. Ela sempre traz algo novo para a nossa vida. Ela está dizendo o mesmo acontecimento, mas ela vai falar dentro de nós naquela maneira que eu e você está precisando naquele dia, daquela situação. Quando a gente ouve aqui Jesus falando que ele teve compaixão da multidão, ele fala para que os discípulos dê eles mesmos de comerem. Jesus, ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava pedindo. Ele sabia que ele tinha o poder de fazer esse milagre, de fazer essa multiplicação, de alimentar aquele povo. Os discípulos ficaram tão preocupados que logo já foram se preocupando até com a questão do dinheiro. Nossa, mas vamos gastar aí 200, né? Vamos dizer hoje, R$200 para estar aí dando de comer para esse povo? Então, olha a preocupação que é do ser humano. Olha como nós nos preocupamos com as coisas, nós colocamos tudo dentro do limite. É certo isso, nós não temos esse poder além, então nós colocamos dentro do limite que nós podemos fazer. Mas aqui tem a diferença, nós temos um Deus que não tem limite, que para Ele tudo é possível. Ele pode mudar as coisas na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não há impossível para Deus. Então, o que a gente aprende com essa palavra de hoje? Que Jesus, ele é um pastor. Ele conduz as ovelhas que somos nós. Ele está sempre cuidando de nós a cada dia, em cada situação, em cada momento da nossa vida.
E Ele tem o poder de fazer tudo isso. Ele tem o poder de fazer um milagre na nossa vida ali, como Ele tem o poder também de nos colocar para fazer o trabalho, como Ele falou para os discípulos. Ele tinha o poder ali de multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, Ele não estava preocupado com aquilo. Mas o que Ele quis insinuar ali? Ele quis instigar aqueles discípulos para fazer essa parte, dá vocês mesmos de comer. E os discípulos se assustaram, meu Deus, mas como que nós vamos dar de comer para essa multidão? Então aqui vem para que a gente reflita que tudo aquilo que não está ao alcance de nossas mãos, está ao alcance das mãos de Deus, das mãos do Senhor. Tudo aquilo que para mim é impossível, para Deus não é. Precisa que nós acreditamos e obedecemos a Deus. Nós precisamos obedecer. Então, se nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação que você fala, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como mudar isso. Mas você não pode ficar parado em você mesmo. Você tem que acreditar que aquele Pai maravilhoso, bondoso que nos criou, esse Jesus que também veio para nos salvar, tem o poder de fazer na nossa vida a mudança. Ele tem o poder de multiplicar e de fazer um milagre. Aonde você está colocando a sua confiança, a sua esperança, a sua dor, o seu sofrimento, a tua dificuldade, o teu impossível? Aonde você está colocando? Você está colocando somente no teu limite? No limite do mundo? Então você não pense mais assim, coloque no poder de Deus, coloque no possível de Deus. Faça isso, não caminhe somente na tua força. Nós não podemos fazer isso com a nossa vida. Nós temos limite, mas nós temos um Deus que não tem limite e tudo pode fazer. E também, colocando aqui junto, neste multiplicação do pão, vem trazer para nós o que nós falamos aqui agora de pouco, a ministra Ana Maria falou, sobre este pão da vida, este pão do céu, que é a Eucaristia. Quando Jesus fez esse milagre, saciou a fome de todos aqueles que estavam ali atrás dele para ser curado, para ser libertado, para resolver, ter uma vida diferente. Jesus fez isso para mostrar: eu tenho condições de alimentar vocês todos os dias com o poder infinito, que é o pão da vida. Talvez o que você está precisando hoje não é só o pão do alimento, o pão do dia a dia na mesa, mas é o pão do Espírito. Você está precisando alimentar o teu espírito, meu irmão, minha irmã. Por isso você tem sede, você tem fome, você come, você bebe, mas você não está saciado. Você não está se sentindo inteiro, completamente saciado. Por quê? Porque você está alimentando somente a tua carne. Nós precisamos alimentar o espírito. Por que que Jesus deixou o seu corpo e seu sangue em forma de pão? Ele já deixou para que a gente entenda que é o alimento, o pão é alimento. E esse pão é o alimento do Espírito. Então, se você tem vivido muito tempo sem comungar, sem vir à Santa Missa, sem se confessar, chegou a hora. Deus está falando com você agora. Deus está falando com você agora. Vá procurar a igreja, vai procurar o padre, fazer uma confissão, se já faz muito tempo que você não participa, e vá para a Santa Missa, vá comungar o alimento do Espírito, e você será saciado, você terá força, você terá coragem, você vai alimentar o pão da carne, você vai se sentir satisfeito. Quando nós estamos insatisfeitos, é porque o nosso espírito está precisando de alimento, ou a palavra, o evangelho ali, e também o pão de cada dia, que vem do Espírito de Deus, vem da força de Deus. Então fica aqui para você, meu irmão, minha irmã, essa meditação de hoje. Dá um passo, vá buscar, vai alimentar teu espírito e você será renovado na graça e na força. Amém? Oração do perfume de Maria. Oremos.
Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.